Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jefferson e seja muito bem-vindo em nosso canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as multas. Sim, sobre as multas aplicadas pela Receita Federal em nossas encomendas quando vem dos Estados Unidos ou China. Então, aqui que é a ideia desse vídeo é entender um pouquinho por que elas estão sendo aplicadas e qual é a base legal para eles aplicarem essa multa. Então, cola com a gente nesse vídeo. Se você já gostou, já se inscreva no canal, já deixe seu like, já ative os sininhos para receber todas as notificações, porque novidades estão a caminho. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, o que a gente precisa entender, primeiramente, é por que muitas vezes ocorre a multa, tá? Em resumo, a multa é aplicada por algum erro que a gente cometeu na nossa importação, tá? Eu entendo e por vários anos importando produtos, eu vejo que a maioria das multas é devido a erros que a gente comete na nossa declaração quando a gente faz o envio da mercadoria do nosso redirecionador aqui para o Brasil. Então, a gente vai dar uma olhada em algumas declarações aqui, tentar entender o que aconteceu em cada uma delas e como a gente consegue melhorar as nossas declarações e minimizar a multa. E esse vídeo é para isso, é tentar entender o motivo real das nossas multas. A primeira declaração que a gente tem aqui, a descrição foi declarado um cellphone A2296, tá? Aqui a gente já tem um erro, por quê? Porque o importador colocou o modelo do aparelho que estava importando. Então, com esse modelo aqui, a Receita pegou, foi na internet, colocou e descobriu que é um iPhone SE. Esse valor que aparece aqui é o valor, que ó, pode ver que é VD, valor declarado. Então, o valor que o importador declarou nesse produto, 67,39, tá? Então, o que aconteceu? Eles alteraram o valor, em vez de 67 para 39, para 344,69. Então, a própria Receita já fez a alteração e cobrou o valor lá de 1965, desculpa, 1945,36, tomando uma multa de 352,13. Essa multa ele está baseado no decreto 6759 de 2019, artigo 725, inciso 1. Eu dei uma lida sobre esse artigo aqui e nesse artigo ele comenta que é sobre o valor declarado. Então a multa aplicada foi a diferença entre o valor declarado e o valor real do produto. Então foi cobrado uma multa por essa diferença, tá? Eles poderiam ter colocado algumas outras multas ali também, mas essa mercadoria ali somente foi isso, tá? Então eu não tenho informações se foi um aparelho novo, se foi um aparelho usado, tá? Mas a questão é que foi aplicada uma multa sobre essa mercadoria. É uma multa baixa, é uma multa que daria para pagar sem problema nenhum. A questão maior é que foi cobrado também 60% em cima do valor declarado ou riscado pela Receita. Então foi 1.170,90 mais 352,13, tá? Então, o que a gente pode melhorar nessa declaração? É remover a informação do código do aparelho. Então, esse A2296 eu não colocaria na minha declaração. Eu só colocaria um cellphone, tá? Então ficaria um pouco mais tranquilo, até mesmo de passar sem taxa ou ser taxado no valor declarado. Então, basicamente, um cellphone. O erro aqui foi ter colocado o código do produto. Vamos para a segunda declaração. Essa aqui, a multa foi bem maior. Foi uma multa aí num total de 3.390,60, contando o imposto devido mais R$ 1.000 de multa. Então, 2.097,84 mais 1.292,76. Nesse caso aqui, eu conversei com a pessoa que teve essa declaração riscada.
ela declarou um nome que não tinha nada a ver, tá? Então, existe algumas questões que a Receita também faz análise. Eu prefiro declarar sempre como cell phone do que cell phone screen. Até tem um vídeo que eu vou deixar no final. O que é preferível declarar, cell phone ou cell phone screen? Tá? Então, eu prefiro declarar sempre cell phone, mas, como eu digo, a declaração é de sua responsabilidade. Então, essa declaração foi declarada no valor muito abaixo, foi em torno de $29 que foi declarado nesse produto. Foi declarado como calculadora. Tá? Então, o que aconteceu? Essa mercadoria ela foi taxada em 3 artigos. Era um iPhone 13 Pro Max, tá? Que foi a multa em cima desse aparelho. Tá? Então vamos lá. Quais são os artigos que levaram essa caixa a ser multada? É o artigo 700, o decreto é sempre o mesmo, 6759 de 2019, e os artigos são diferentes. Foram aplicados 3 artigos em cima dessa encomenda: o 711, o 715 e o 725. 725 foi o artigo que a gente comentou anteriormente. Tá? O artigo 711, deixa eu pegar minha colinha aqui, é referente a aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, classificada incorretamente na nomenclatura comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria. Então, como foi declarado como uma calculadora, foi aplicado esse artigo 711. Então, isso fez com que uma primeira multa fosse aplicada em cima do produto. Tá? A segunda multa que foi aplicada foi um valor de R$200. Tá? Então, aplica-se a multa de R$200 pela apresentação de fatura comercial em desacordo com uma ou mais indicações do estabelecimento estabelecidos no artigo 557. Tá? Então, o que diz o artigo, o parágrafo 1º? Simples engano ou omissão na emissão da fatura comercial, corrigindo ou corretamente suprimindo a declaração da importação. Então, o que aconteceu? A pessoa mandou para fazer, não. Pediram o documento para ela, toda a parte de documentação, foi mandada a documentação. Só que pelo que a Receita entendeu, que no artigo 715, que essa declaração de conteúdo, de valores, ela foi alterada. Então eles identificaram uma fraude e aplicaram essa multa de R$200 em cima dessa alteração que foi tentado, vamos dizer assim, enganar o fiscal. Tá? E o terceiro artigo é o mesmo 725 que a gente comentou ali em cima, né? Então é 75% nos casos de falta de pagamento, de falta de declaração e nas declaração inexata. Tá? Então foi isso que aconteceu. Então ele tomou essa encomenda, ela tomou 3 taxação, tá? Foram 3 multas que foram tomadas baseado no que foi declarado. Então foi declarado como calculadora e não era calculadora. Foi declarado um valor de 20 e poucos dólares, não era 20 e poucos dólares. E como provavelmente todas as caixas que são multadas, as caixas são abertas, então ficou muito claro para o fiscal conseguir aplicar todas as multas correspondente a tudo que foi declarado, né? Então vamos para mais uma declaração. Então essa aqui também tem um erro. Inclusive foi alterado as informações dessa declaração pelo pessoal da Receita. Então aqui foi declarado Cellphone M4L. Tá? Pode ver que logo abaixo, iPhone declarado indevidamente. Então o que aconteceu? A Receita pegou, abriu a caixa e colocou, opa, tem um iPhone aqui dentro. Foi lá na declaração, na DIS, e colocou essa informação. iPhone declarado indevidamente. Né? Por quê? Porque estavam trazendo um iPhone, pelo código de rastreio veio da China. Tá? Pode ver que, inclusive, não é só dos Estados Unidos, da China também acaba sendo taxado e multado. E se enquadrou em 2 artigos, o 703 e o 711. Então vamos olhar lá, o que diz o artigo 703.
O artigo 713 diz o seguinte: aplique-se a multa de 100% sobre a diferença de preço nas mercadorias submetidas a despacho ou desembaraço ao amparo do regime de que trata o artigo 102-A. A mercadoria declarada não for idêntica à mercadoria efetivamente importada. Então foi o que eles botaram na declaração. O que foi feito, o que está dentro da caixa não é o real produto declarado. Então, caixa multada. Então, por isso, pode ver que a maioria do que é multado tem a ver com smartphone. Então, declarem bem, faça uma declaração bem feita, coloque cellphone, não tente inventar na declaração. E seja o mais breve possível ali para o fiscal bater, bater o olho, olhar a declaração e dar seguimento. Se ele vai somente te taxar, beleza. Mas se ele vai abrir tua caixa e comprovar aquelas informações, 99% tá lascado. Né? Por quê? Porque acontece isso, a gente declara um valor diferente, a gente declara não o nome do produto, né? Então foi o que aconteceu ali, foi declarado M4L, cellphone M4L, talvez algum outro modelo de iPhone, e acabou que o produto sendo multado. E o outro artigo é o artigo 711, tá? Então que ele foi o 711, deixa eu ler aqui. Tá. Então o outro artigo foi o 711, que é a nomenclatura. Então a nomenclatura daquela declaração estava errada e acabou sendo multado pelo fiscal da Receita. Então, pessoal, vamos finalizando esse vídeo. Gostaram? Conseguiram entender o porquê que as nossas caixas são multadas? Em resumo, resumo do resumo, é erro nosso. A gente viu ali declarações mal preenchidas, declarações com nomes muito genérico demais, declarações com modelo de aparelhos. Então tudo isso cria base para o pessoal da Receita fazer a notificação da multa. Então, para a gente minimizar isso, a gente tem que fazer uma boa declaração. A gente não pode deixar passar desapercebido. E que nem eu digo, assim, a declaração, a forma de declarar os produtos é a parte mais fácil do nosso processo de importação, mas tem que ser coerente, né? Não adianta a gente botar ali um cellphone screen, tá trazendo um iPhone 13 e declarar $12. Tá? Então, isso chama muita atenção. E o fiscal vai de atrás dessas informações. Né? Muitas passam. 60%, 70% passa. Mas temos ali 30% que vão cair nesse detalhe. Né? E aqui o meu papel aqui é passar essas informações. Tá? Então, se você já gosta do canal, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like nesse vídeo, já ative os sininhos para receber todas as notificações e uma boa semana para você.